sinal para mim que eu já estou pronta aqui. Uau. A paz do Senhor. Mais um momento da escola dominical. Um bom dia aos adolescentes que estão conosco. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui conosco participando deste momento. Temos que ficar fisicamente isolados, socialmente isolados, por uma situação que não é muito uma escolha nossa. Mas temos que participar desse momento, sendo solidários uns com os outros e ficando em casa. Mas nós temos a tecnologia que nos auxilia e, bem, como o pastor Isinaldo já nos falou, então eu quero lhe convidar a fazer um breve resgate de tudo que nós aprendemos durante esse trimestre. Aproveite e coloque aí na live já que o tema da lição desse trimestre foi os milagres de Jesus. Essa lição nos fez caminhar dentro dos evangelhos sinóticos, conhecendo sobre cada lição. Vemos alguns detalhes muito importantes. Os milagres de Jesus, eles tiveram particularidades muito interessantes. Veja bem, o empregado do oficial romano, a cura de um leproso e a cura do paralítico, o paralítico de Cafá, situação das pessoas, movido pela fé do oficial romano, um oficial era uma autoridade, um oficial romano era o homem, pela humildade e pela preocupar-se com o seu servo. Não tem tanta importância, mas aquele oficial romano importou-se com o seu servo e foi buscar Jesus e pediu a Jesus e clamou a Jesus por um milagre, por uma cura. E Jesus se comove de tal forma que declara a cura daquele servo. E aquele homem foi curado. Da mesma forma foi a cura do leproso, a cura do paralítico. Essas três curas tiveram características muito específicas. Além de serem curas instantâneas, Jesus foi movido de íntima compaixão, houve generosidade e houve humildade da parte dessas pessoas em buscar Jesus, houve generosidade da parte dos amigos do paralítico de Cafarnaum. Eles se dispuseram a ir até Jesus, a carregar aquele homem. Vejam que esforço que eles fizeram. Pense, quem são os seus amigos? É muito importante cada um dos adolescentes refletirem sobre isso. Quem são os seus amigos? Para onde os meus amigos estão me levando? Os meus amigos são canal de bênção. Eu sou canal de bênção para os meus amigos. Eu estou levando os meus amigos ao milagre. É muito importante refletirmos sobre isso. Mas também nós temos milagres que falam de libertação. As lições destacam a mulher cananeia, o endemoniado gadareno e a mulher curvada. Só para nós nos localizarmos, quem entrou agora, todos esses milagres foram relatados nos evangelhos sinóticos. Então você vai encontrar no livro de Mateus, você vai encontrar no livro de Marcos e você vai encontrar no livro de Lucas. Diferentes abordagens da mesma história, diferentes formas de perceber a mesma história, o mesmo milagre. Então lá estava a mulher cananeia clamando pela filha dela que estava possessa. Esse milagre está registrado em Mateus no capítulo 15 e em Marcos no capítulo 7. O endemoniado gadareno você encontra em Marcos capítulo 5, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8. E a mulher curvada, muitos leem essa história da mulher curvada sem prestar atenção no detalhe de que esta doença não era uma simples doença, mas ela vivia curvada pela possessão maligna.
Eu até selecionei aqui um ponto muito interessante dessa lição da mulher curvada, porque ela... Quantas pessoas vivem curvadas? Curvadas pelo peso do pecado, curvadas pela culpa, curvadas por uma possessão, curvadas por uma vergonha. Mas quando Jesus chega diante daquela mulher, ele quebra todas as correntes que aprisionavam aquela mulher e ela é liberta. E ela volta a erguer-se e olhar novamente como uma pessoa comum, olhar a vida de cabeça erguida. E Jesus quer lhe falar hoje de libertação. Se por um acaso você precisou baixar a cabeça por vergonha, se por um acaso você precisou baixar a cabeça por culpa, você precisou se encurvar pela culpa, pela vergonha, pelo pecado, Jesus hoje quer te trazer a libertação da culpa, a libertação da vergonha, a libertação do pecado, porque Jesus é o nosso libertador. E este é um milagre que precisa acontecer nos nossos dias. Muitas pessoas que vivem não fisicamente encurvadas, mas interiormente encurvadas. Mas Jesus está aqui para trazer a cura da alma que está encurvada e para trazer a cura da alma, do corpo físico que também fica encurvado. Os outros milagres são milagres de provisão. Então veja bem, Jesus faz o milagre da cura, a cura instantânea. Jesus liberta aquele que está aprisionado pelo inimigo, pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. Jesus é aquele que nos liberta, e isso é milagre, isso é cura também, isso é maravilha também, quando Jesus liberta um homem, quando Jesus salva um homem, quando Jesus quebra as correntes que aprisionam alguém. Mas também existe a cura da provisão. E nestas lições nós estudamos a multiplicação dos pães, que foi uma provisão, e também a pesca maravilhosa. Foram 2 milagres diferentes, mas que falavam de provisão. Lá estava Jesus falando à multidão e os discípulos começam a se incomodar porque a multidão era grande, estava ficando tarde e depois não ia ter onde as pessoas se alimentarem. Os discípulos chamam Jesus e dizem: olha, esse povo está aqui já há muito tempo, eles não vão ter como se alimentar daqui a pouco. Então nós temos que liberar o povo, dispensa esse povo, deixa eles irem. E Jesus olha para eles, lá em Mateus, no capítulo 14, o versículo 13, Jesus olha e diz: o que vocês têm aí? O que tem aqui é um menino com pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos para atender, para alimentar uma grande multidão. E o milagre da provisão está exatamente aí, porque Jesus chama os discípulos, tanto o milagre da pesca como o milagre da multiplicação dos pães, tem uma característica interessante, que é a obediência. Todos os 2 milagres têm a obediência presente, porque Jesus chama os discípulos e, apesar de alguns deles apresentarem uma certa resistência, porque eles dizem: é muita gente. Jesus diz: me dá o que vocês têm. O que você tem? O que você tem que parece ser pequeno, que parece ser pouco, coloque nas mãos de Jesus, porque Jesus tem a capacidade de multiplicar o pouco que nós temos. Esse pouco que você tem, deposite nas mãos de Jesus, naquele que é capaz de multiplicar, nas mãos daquele que é capaz de fazer o milagre, de trazer a provisão. E é muito adequado falar do milagre da provisão nos dias em que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas preocupadas porque, de repente, começou a faltar coisas, o dinheiro começou a ficar curto,
remédio, vai faltar tanta coisa, as pessoas começam a fazer previsões tão negativas e reais, porque a tendência é começar a querer faltar coisas, e a tendência das pessoas é entrar em desespero. Mas Jesus hoje está lhe dizendo: o que você tem nas suas mãos, deposite nas minhas mãos. O pouco que você tem, traga para mim, porque eu sou capaz de multiplicar. Jesus é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma grande multidão. Confie que Jesus é poderoso para transformar o seu pouco em muito, alimentando a você e a todos quantos chegarem próximo de você. Esse milagre também fala de gratidão, fala de generosidade, fala de compaixão. Jesus teve compaixão daquela multidão e antes de realizar o milagre da multiplicação, Jesus cura os enfermos que estavam ali. Esse milagre da multiplicação dos pães, ele tem um aspecto diferenciado porque ele acontece de forma gradativa. Enquanto os outros aconteceram instantaneamente, esse foi gradativo. À medida em que os discípulos foram distribuindo os pães e os peixes, o milagre foi acontecendo. A coisa foi se multiplicando, foi aumentando. E a pesca maravilhosa também fala de obediência. Lá estavam homens, pescadores, experientes, que tinham passado a noite pescando, e Jesus chega com eles e diz: olha, vão para o lado mais fundo, joguem a rede de vocês onde está mais fundo. Ora, um carpinteiro diz para pescadores jogarem a rede para o outro lado, que está mais fundo. Esses pescadores poderiam argumentar com Jesus e dizer: não, nós não vamos, porque nós já passamos a noite inteira, então nós não vamos fazer, porque nós sabemos o que estamos fazendo, nós não vamos lhe obedecer. Mas prontamente aqueles homens obedeceram a Jesus e disseram: sob a tua palavra nós lançaremos a rede. E por causa da obediência deles e por causa da fé deles, a melhor pescaria da vida deles foi aquele dia em que, sob a palavra de Jesus, eles lançaram a rede. Então, se você precisa lançar a sua rede, ouça primeiro a orientação de Jesus. Qual é a orientação que Jesus está lhe dando? Qual a direção? Você precisa tomar uma direção, você precisa tomar uma decisão, você precisa lançar a rede, porque você tem peixes a pescar. Mas onde estão os peixes? Lance a rede para o lado certo e na orientação de Jesus. A lição também fala de ressurreição. A ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Jesus. Lembrando que o relato de Marcos, no capítulo 5, você tem Marcos e tem Mateus também relatando a ressurreição da filha de Jairo. No caminho entre a casa de Jairo, até Jesus chegar à casa de Jairo, Jesus realiza outro milagre, que é a cura da mulher que vinha há muitos anos sofrendo com um fluxo de sangue, sofrendo com uma hemorragia muito grande. Então Jesus não perdia tempo para fazer milagres. E aí Jesus chega na casa de Jairo e realiza o milagre da ressurreição. O que queremos dizer é que para Jesus não existe dificuldade, não existe limite, porque Jesus tem poder sobre a vida, Jesus tem poder sobre a morte e Jesus tem poder sobre a natureza também, porque a natureza também teve que se sujeitar a Jesus. Teve não, a natureza sujeita-se a Jesus todos os dias. E nessas 13 lições nós temos também 2 lições que falam da autoridade de Jesus sobre a natureza, que é quando Jesus, lá em Mateus no capítulo 28, sobre a figueira que secou, ali você percebe a autoridade de Jesus, mas também fica uma lição para nós.
Que árvores nós somos? Somos árvores frutíferas ou somos árvores infrutíferas? Somos apenas uma árvore cheia de folhas que parece que vai dar fruto, mas não dá fruto? Ou somos uma árvore que tem folhas e frutos? Frutos que produzem vida. É bom refletirmos sobre isso, né? E também a tempestade acalmada. O poder de Jesus sobre a natureza. Essa foi a lição de no capítulo 33, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8. Também falam sobre a tempestade que foi acalmada. Vamos a tempestade que foi acalmada. Estavam lá os discípulos de Jesus, na companhia de Jesus, já tinham presenciado vários milagres, várias maravilhas, várias intervenções de Jesus sobre coisas impossíveis. E de repente eles se veem em uma tempestade, no meio de uma tempestade, e pensam que vão morrer, se desesperam porque a tempestade está aí e vão morrer. E Jesus estava no barco, não estava? Jesus estava lá. Só que Jesus estava dormindo, mas ele estava lá. Quem está no seu barco? Não se desespere com o caos que o mundo está. O mundo está em caos? Está. O mundo está enfrentando uma pandemia que nós podemos chamar de tempestade. É uma tempestade que tem assolado o mundo, que tem perturbado, que tem tirado o sono de muitas pessoas. Mas quem está no seu barco? Você não precisa se desesperar porque Jesus está no seu barco. Você não está vendo Jesus? Os discípulos não estavam vendo Jesus, porque Jesus estava dormindo. E por um momento eles esqueceram que Jesus estava lá. E quando eles chegam até Jesus, eles dizem: Jesus, tu não te importas de nós morrermos agora afogados? Tu vais nos deixar morrer? Não se preocupe, Jesus não vai lhe deixar morrer, porque Ele está com você e Ele tem autoridade, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre a vida, Ele tem poder sobre a morte. Jesus tem poder para trazer a provisão para você. Você só precisa crer que Jesus está no seu barco. Você tem medo de quê? O que lhe assusta? O que lhe apavora? É o momento presente ou é algo que ficou no passado? Você não precisa ter medo. Se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, nós já estamos finalizando, mas eu quero lhe dizer que para você vencer o medo, você precisa aceitar Jesus, o príncipe da paz, aquele que lhe traz a paz em meio à tempestade. Você precisa reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. Todos os milagres registrados na Bíblia, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, todos esses milagres, eles vêm nos falar de fé, vêm nos falar do reconhecimento de quem é Jesus, do reconhecimento da soberania de Deus, do poder de Deus sobre todas as coisas. Não há limite para Deus, não há limite para Jesus. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? É crer. Nós só temos que crer que Jesus é o dono da vida. Nós só temos que crer que Jesus está no nosso barco. Nós só temos que crer que Jesus é a nossa provisão. E diante da tua fé, diante da minha fé, Jesus vai agir por causa da tua fé. Jesus te diz assim: olha, lança a tua rede para o outro lado. Muda de posição, muda de pensamento, muda de postura. E aí tu vais ver o milagre acontecendo. Então, se você quiser, leia os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e você vai rever esses milagres, realimentar a sua fé. Se de repente, por conta do caos que o mundo está vivendo, você teve a sua fé um pouco abalada, ficou com medo e não está nem dormindo, Jesus te diz hoje: eu estou no barco com você.
creia. Creia na provisão, creia no milagre, creia que Jesus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada por você ter ficado conosco durante essas lições. No próximo domingo, não sei se estaremos ainda na live ou se estaremos nas nossas congregações. Nós não sabemos ainda, mas fique conosco na escola dominical. Hoje às 18 horas estaremos no culto. Você na sua casa, os pastores, cada um nas suas casas. Estaremos às 18 horas adorando ao Senhor também, cada um na sua casa. Acesse o Instagram e adore ao Senhor conosco, cante, ore, alimente-se da palavra de Deus. E quando você não estiver no culto, alimente-se também da palavra de Deus e adore ao Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida e lhe sustente, lhe dê força, graça e paz. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar o seu coração em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.